Queridos amados irmãos, mais uma vez aqui no Evangelho, levando em consideração esse livro que é tão rico de lições, e nós que já estamos aí caminhando para o encerramento do ano, já às portas de dezembro, vamos seguindo, às vezes, em muitos momentos, cansados, já desgastados, né, desse período tão extenso de isolamento, de uma quarentena que não se cessa, já passou tantos 40 e não chegamos ao término desse tempo. Mas é importante nós persistirmos e sermos resignados. E a lição que Joana nos traz hoje é obediência e resignação. Muito oportuna para os momentos atuais, como tantas e todas as demais lições de Joana. Então nós precisamos refletir, trazer esse frescor de entendimento, de esperança, resignados. Então, para nós iniciarmos nosso evangelho de hoje, elevemos o nosso pensamento ao alto, rogando a Deus e a Jesus amparo para estes breves momentos de estudo, de reflexão. Que os espíritos amigos que nos cercam possam nos conduzir a uma boa reflexão, ao entendimento, que possa energizar nosso espírito, a nossa casa, a nossa vizinhança, que todos neste momento sintam-se capazes de vencer os momentos adversos, tendo a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. E assim sendo, certo do amparo dos benfeitores amigos, das bênçãos de Maria, nossa Mãe Santíssima, pedimos a permissão para iniciarmos o Evangelho no nosso lar, no dia de hoje. E Joana vai nos direcionando aqui ao que é a necessidade de obediência com resignação. O equilíbrio, a harmonia resultam da obediência às leis que regem a vida. Em torno dos sóis gravitam os demais astros e, por sua vez, estes se submetem às soberanas diretrizes que mantêm as galáxias. Joana já nos traz aqui um alerta de que tudo tem uma regência maior. Todas as questões, por mais que o Sol seja esse astro de plena grandeza, mas ele segue uma ordem. E tem Deus como regente de todas as coisas. A sinfonia harmoniosa é o resultado da submissão de notas e instrumentos à pauta e à regência. O equilíbrio da máquina decorre da perfeita submissão das peças e do mecanismo que lhes constitui a engrenagem. A saúde do corpo e da mente, por sua vez, é consequência da obediência do espírito às conjunturas da evolução inadiável. A obediência revela-se como elemento essencial para a ordem, fator base do equilíbrio, fomentador do progresso, medida que revela a sabedoria da criatura, a obediência decorre naturalmente de um perfeito conhecimento dos deveres em relação aos objetivos da existência humana. Somente as almas disciplinadas logram o cometimento da obediência em consequência da resignação ante os sucessos nem sempre ditosos. Assevera-se que os fracos são mais fáceis de ser conduzidos, portanto, mais maleáveis à obediência. Conveniente, porém, não confundir a obediência com receio submisso, nem a resignação com indiferença diante da luta, que é sempre um desafio da evolução. Sermos obedientes, sermos resignados, temos a certeza de que todas as questões que decorrem na nossa vida têm um propósito, mas essa obediência sem a resignação não nos vale de nada. Sermos obedientes no sentido da passividade
não é o que nos conduz a essa resignação ativa e clara de que nós estamos sob a tutela de Deus, o nosso Pai, sob a ordem e a coordenação de Jesus, que é o nosso irmão maior. Então, vives num universo onde vigem as leis de equilíbrio, soberanamente em nome de Deus. Qualquer agressão à ordem impõe a necessidade de recuperação com um impositivo de dignidade e harmonia. A rebeldia é processo de luta em faixa primitiva. Quantos de nós nos rebelamos, né? Temos esse impulso de não aceitar os desígnios da providência divina. O bruto reage, o sábio age. O primeiro agride, o segundo elucida. Submete-te deste modo aos impositivos da evolução, mesmo quando as circunstâncias te pareçam azíagas ou tormentosas. A resignação, como consequência natural do conhecimento às leis de causa e efeito, ser-te-á lenitivo e o amparo para o prosseguimento do ministério abraçado em busca da libertação que almejas. Não te revoltes, portanto. A realidade é consoante, deve ser e não conforme a cada qual se apraz. Aplica-te ao serviço fraternal de auxílio, confiante e resignado, adquirindo experiências iluminativas que se te recomporarão ao patrimônio existente de bênçãos, convidando ao revide, empurrando ao desespero, chamando ao remoque, concitando às desordens, silencia e ama. Muitos de nós nos sentimos confrontados ou nos percebemos em algumas situações de uma necessidade de confronto, de revide, mas isso está muito atrelado ao nosso orgulho, à nossa maneira de não aceitar de bom grado aquilo que nos desagrada. Muitas coisas nos desagradam, mas não necessariamente elas são por vir mesmo de desencontro às leis divinas. Às vezes nós desagradamos porque não estão ali contemplados ao nosso bel prazer. Então nós precisamos entender o que é que está nos desagradando. Será que nós precisávamos ser agraciados por esta circunstância? Ou este algo que nos desagrada é necessário para que nós nos amadurecemos, que nós tenhamos um entendimento mais ampliado sobre as questões que está neste confronto de ideias? A obediência liberta, a resignação sublima a alma. Uma deflui do conhecimento, a outra do sentimento. Não obstante a arbitrária justiça do atormentado representante de César, Jesus não se rebelou, não agrediu, não duvidou da misericórdia nem da sabedoria do Pai. Obedeceu resignado e amoroso, embora fosse Senhor da terra, concitando-nos desde ali a coragem para sofrer com equilíbrio e confiança total nas determinações divinas. Que exemplo mais belo é o do Cristo crucificado, que mesmo não sendo merecedor de tal ato, manteve-se resignado, confiante e confiando nas leis maior, na lei divina. E no momento em que nos encontramos do agora, diante desse sofrimento prolongado, dessa pandemia que assola tantas vidas, diante de circunstância que nos coloca muitas vezes em confronto com o que é justo, nós não podemos negar que todos nós estamos sob as mãos divinas e abençoadas de Deus, nosso Pai. Que nada em absolutamente, por mais grandioso que seja, tem uma vontade própria. Não. Todas as vontades, todas as circunstâncias estão condicionadas à misericórdia divina.
Se nós estamos passando por quase um ano de uma pandemia, de uma situação tão adversa, e não nos iludamos, a pandemia não acabou. Ela está aí tomando novo fôlego e é importante que nós assumamos a responsabilidade de cristão, a responsabilidade cidadã diante de todo este cenário. Então, nós somos o tempo todo confrontados e convocados a dar esse exemplo, a exercer esse nosso poder de filhos diletos de Deus, um poder que é limitado, um poder que vai até onde nos é permitido na condição humana. Mas nós precisamos, convocados a esse testemunho de fé, a essa certeza de que por mais difícil que possa parecer, nós não estamos desamparados, nós não estamos só. E Joana nos indica ali na lição do Evangelho, no capítulo 9, o capítulo Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E a lição é a obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes, companheiras da doçura, muito ativa, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana parecia nos desfalecimento da corrupção. Veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício da renúncia carnal. Cada época está assim marcada pelo selo da virtude ou do vício que deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é sua indiferença moral. Eu digo somente atividade porque o gênio se eleva de repente e recobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele, ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, atingiremos com o chicote e forçaremos a sua vontade rebelde do duplo esforço, do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvidos aos ensinamentos do Espírito Lázaro. Então ele vem nos alertando para um momento em que, de tempos em tempos, e essa pandemia nos remete a isso, de tempos em tempos a humanidade se depara com desafios cruciantes. E a pandemia é um desses desafios. É o desafio da nossa era. Desafio para colocar em xeque as nossas questões mais íntimas, para colocar aí a intelectualidade como uma necessidade do nosso tempo, mas atrelada à nossa moral. Nós estamos vivenciando uma época onde nós precisamos estar de mãos dadas com a ciência, mas a ciência sozinha não será capaz de resolver todas as questões se nós, em individualidade, não assumirmos o nosso papel cristão cidadão. A ciência não vai ser capaz de abrandar essa questão pandêmica se nós não formos
os agentes transformadores da humanidade. Se nós, juntos com a ciência, juntos com a condição que a ciência nos permite, não fizermos a nossa parte. Então, o Espírito Lázaro traz essa reflexão renovada de que também nós só compreenderemos, e isso é uma fatalidade, nós só compreenderemos as questões do agora quando estivermos lá adiante. Como no tempo do Cristo, nós não fomos capazes de perceber que o Cristo crucificado não foi uma derrota, foi uma redenção. Nós cristalizamos o momento da cruz como um momento em que Cristo foi penitenciado, foi ali julgado pelos seus algozes, mas nós, numa visão muito materialista, não fomos capazes de enxergar que ali estava o ápice de um espírito que conseguiu a sublimação de todas as questões morais, que conseguiu vencer todos os males e sublimou. Já era um espírito grandioso, mas na cruz ali, crucificado, sem nada a dever, ele se colocou de fato nas mãos de Deus. E nós temos essa dificuldade de nos entregarmos na mão do Criador, fazendo a nossa parte. Nós não podemos colocar a nossa vida nas mãos dos nossos benfeitores amigos, nas mãos de Deus, sem agirmos. É uma tarefa conjunta, porque a evolução ela é exclusivamente nossa responsabilidade. Mas nós não estamos desamparados e nós não estamos soltos ao léu. Somos tutelados pelo nosso irmão maior, Jesus, e estamos regidos sob as bênçãos de Deus, que é o nosso Pai. E que essa reflexão sirva para nós retomarmos a esperança de, muito embora tudo esteja muito difícil, nós não vamos desistir. E tudo que está passando de dificuldade é parte de um processo de educação do nosso espírito imortal, de evolução para nós, espíritos luminosos que ainda seremos. Então, sigamos iluminando o nosso íntimo e irradiando luz para a humanidade que nos cerca. Façamos a nossa prece de agradecimento, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos encarnados, vivenciando este aprendizado na matéria. Podemos cair muitas vezes, tropeçar, mas estamos certos e confiantes do amparo divino e amoroso de Jesus, dos nossos benfeitores amigos, dos nossos guias espirituais. E assim, certos deste amparo bendito, rogamos por todos os que sofrem, encarnados e desencarnados, pelos nossos irmãos que atravessam a noite escura da alma, experienciando na carne esse vírus tão contagioso, que possam receber neste momento os fluidos salutares para vencer os desafios, para recobrar a saúde perfeita, que Dr. Bezerra de Menezes ampare a todos, levando os fluidos salutares necessários para o refazimento do espírito e enaltecendo também as nossas quirelas morais. E assim sendo, Senhor, certo desse amparo bendito e amoroso, pedimos a permissão para encerrarmos mais este momento de estudo e reflexão. Muita paz a todos, até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir.